professor. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa noite, Ver se tem volume aqui. Ah, tô sem volume. Não tá vendo. E daí, tudo bem por aí? Deixa eu só. Isso. Vamos lá, então. Vamos para a aula. Vocês. Nós já fechamos, né, as notas, tudo. Então, vamos para a aula. Legal, pronto. Deixa eu abrir as aulas aqui para a gente começar. Um pouquinho. Pessoal, vamos lá então. Vocês estão vendo o slide? Sim, professora. Ok. Deixa eu achar aqui. Então, pessoal, vou começar a historinha do corvo e do pavão. O pavão não perdia a chance de se gabar. Ninguém tem mais penas belas do que eu. A minha cauda é de dar inveja. Sou a ave mais bonita, mais perfeita. Ao ouvir todo esse blá 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 do pavão para cima da andorinha, o corvo disse: alto lá, você pode ser bonito, mas perfeito não é. O pavão abriu as penas com um leque e, enfurecido, saltou na direção do corvo. Quem é você, seu pássaro horroroso? Aprendiz de bruxa, símbolo de mau agouro para ousar me criticar. Eu sou uma ave que enxerga muito bem. Pois não parece. Se enxergasse muito bem, veria que eu sou perfeito, deslumbrante, o máximo em penas. Uma boa parte de você até que pode ser, mas os seus pés são de causar vergonha para todas as aves do planeta. Ah, você é perfeito? O pavão, que estava acostumado a andar com a cabeça empinada, reparou pela primeira vez em suas patas que o corvo tinha razão. Eram feias de dar dó. Cabisbaixo, ele encolheu a cauda e ficou deprimido por um longo tempo. Buscar aprofundamento, né, sobre o assunto. Nós temos que trabalhar também com a taxa do fracasso escolar. Porque o fracasso escolar, ele também está relacionado com os estudantes que não acompanham a educação. Qual é o nosso compromisso? Em trabalhar as habilidades, subsídios, as diferentes necessidades aqui. E daí nós vamos ter o quê? As adaptações curriculares, que eu pedi para vocês lerem lá o artigo sobre flexibilização curricular, tá? Sobre flexibilização curricular, que é fundamental.
Então, nós vamos ter que... O que é essa flexibilização curricular? É quando o professor, ele não retira o currículo, mas ele cria estratégias diferenciadas para trabalhar com aquele estudante. Então, nós temos que entender isso é de suma importância para vocês entenderem. O que é adaptação curricular, ok? E o que é flexibilização curricular. São duas coisas diferentes. Então, o que é adaptação curricular? Adaptação curricular é quando eu retiro alguma coisa do currículo. Então, eu nego, né? Eu nego para esse estudante, tá? Eu nego para esse estudante uma parte do currículo, porque ele não vai dar conta. E flexibilização curricular, eu não retiro nada do currículo, mas eu vou criar estratégias diferentes, tá? Estratégias diferenciadas, né? Estratégias diferenciadas. Existem alguns estudiosos na área de inclusão que são totalmente contra a questão da adaptação curricular. Porque eles entendem que a partir do momento em que eu retiro uma parte do currículo, eu não estou trabalhando a inclusão. A inclusão. Então, adaptação curricular, eu vou trabalhar com experimento, com espontaneidade, eu vou remover barreiras arquitetônicas, arquitetônicas e atitudinais. Eu vou ter que avaliar esse estudante constantemente, com reuniões, com planejamento, com a equipe pedagógica, quais são as futuras ações, participação de todos, buscar, né, o amparo necessário, cuidar das barreiras arquitetônicas, então, banheiro, escada, elevador, carteira, mesa, exigir, né, e garantir recursos, tá, para que esses estudantes tenham aqui as adaptações necessárias. A inclusão, ela não é só, é do setor de inclusão, é do pedagogo, não. A inclusão é um dever de todos. E muitas vezes falta o quê? Informação efetiva. Então, como nós já discutimos bastante, a inclusão, ela deve, né, fazer aqui uma questão colaborativa, proativa, a integração da diversidade, o convívio, tá? O professor deve inovar a prática, a diversidade. O que é esse espaço escolar? É todo espaço escolar, a sala de aula, o corredor, a biblioteca, os laboratórios, né? Então, todos têm que estar adaptados não só para o estudante de inclusão, mas para todos os estudantes. Em que sentido? Né? No sentido de que todos façam parte, todos estejam aí, os ambientes proporcionando aqui um processo de aprendizagem. O que é, né, esse espaço escolar? Quem são esses alunos excluídos? Que energias que influenciam aqui a personalidade dos estudantes? Reavaliar a convivência, o respeito, a diversidade, manter uma atmosfera favorável, perceber aqui a questão da discrepância,
permitir aqui a questão estrutural, o relacionamento, as possibilidades, a canalização, a discriminação, a questão da inclusão, das reflexões. E aqui, né, desenvolver uma filosofia comum a todos, um plano estratégico que realmente, que realmente esse estudante participe, proporcionar uma liderança forte, promover culturas no âmbito da escola, né, da diversidade, desenvolver redes de apoio, como nós já falamos, você trabalhar aqui com apoio, a responsabilidade, desenvolver uma assistência técnica contínua, manter a flexibilidade, examinar e adotar abordagens de ensino efetivos, comemorar os sucessos, né, e aprender com os desafios, estar a par do processo de mudança, né? E aqui eu deixei aqui um texto, né, para quem quer se aprofundar. Pessoal, alguma dúvida dessa aula? Alguém quer fazer algum comentário? Não, professora, ainda não. Não? Tá. Então, nós fechamos essa aula, que nós temos que dar uma acelerada aí. Eu vou para a aula 5 agora. Era a aula 4, 5 e 6, né? Qual é a aula 5, será? E agora? Deixa eu só ver se eu estou na aula certa. É bem essa. Vocês estão vendo o slide, meninada? Sim, professora. Então, o que é deficiência? É uma alteração nas funções normais, né? Decorrente de uma doença, de um acidente, de um problema hereditário, como nós já vimos lá as causas. Tá? O que é um defeito? Então, nós estamos vendo aqui a diferença, pessoal, de deficiente, de defeito e de incapacidade. Ok? Então, o que é uma deficiência? É qualquer perda ou anormalidade de uma estrutura psicológica, fisiológica ou anatômica. Então, por exemplo, falta de um braço, de uma inteligência, foi retirado um pulmão, tá? Mas isso não quer dizer que ele tenha um laudo de deficiência. O que é deficiência? É qualquer restrição ou falta da capacidade, né, de desempenhar uma atividade de uma forma, de uma variação, de uma deficiência física, de uma deficiência auditiva. O que é uma incapacidade? É uma desvantagem. Então, eu posso não ter um defeito, não ter uma deficiência, mas eu tenho uma incapacidade, eu não consigo aprender matemática, por exemplo. Tá? Então, é uma pessoa que não consegue, por exemplo, um emprego, porque ela tem aqui uma questão que impacta, né, na vida dela. Isso aqui está erradinho, deixa eu só arrumar. Tá ok? Ela impacta aqui na vida dela. Medidas para diminuir a incapacidade, né, e a deficiência. Então, eu posso ser deficiente e ter uma incapacidade devido a essa deficiência. E ainda ter um defeito. Agora, eu posso ter só um defeito e eu posso ter só uma incapacidade, mas geralmente quem é deficiente vai ter defeito, né, e vai ter uma incapacidade.
Bom, pessoal, aqui, ó, prevenção primária é quando eu trabalho antes da deficiência. Então, eu vou trabalhar o aconselhamento, tá? Eu vou trabalhar aqui o aconselhamento, o direcionamento. Então, a pessoa vai ter um filho, ela vai se programar antes, ela vai fazer uma avaliação. Vai fazer o perinatal, vai se preocupar com o parto, com o nascimento. No pós-natal, ela vai trabalhar aqui os fatores patológicos. Quando nascer, vai ser feito o teste de apagar, o teste de pezinho. Então, a escala aqui, que é uma escala criada por uma anestesiologista americana, onde você vai avaliar os índices desse bebê. Então, os sinais de batimentos cardíacos, o choro, o tônus muscular, as respostas. Professora. Oi? Desculpa interromper, mas a Camila está tentando entrar na live e você não aceita ela. Ela pediu para você aceitar. Eu não escutei? É porque eu não escutei mesmo. É que eu estava aqui me empolgando, eu não escutei. Então, esse teste do apagar, ele é feito por um pediatra. E toda criança que nasce é colhido o sanguinho dela, lá do pezinho, é feito o teste do pezinho, tá? Para verificar se tem alguma vulnerabilidade para alguma deficiência. Então, isso nós vamos chamar de quê? Primária, de prevenção primária. Tá? O que é a prevenção secundária? O problema, ele já existe, mas não é algo tão crônico. Então, dá para trabalhar aqui a estimulação, a habilidade aqui, os cuidados apropriados, cuidados aqui se a criança pode ter uma epilepsia, uma lepra, uma tuberculose, uma psicose, uma pressão alta. E a prevenção terciária, o problema já existe. Então, a deficiência já foi detectada. Como que eu vou trabalhar? Com a estimulação essencial. Então, nós temos aí a PAI do Batel, tem centros de estimulação para bebês. De repente, ele não tem ainda, não foi detectado que ele tem uma deficiência, mas ele tem uma vulnerabilidade, ele está lá na prevenção secundária. Então, essa mãe tem que ser assistida, esse bebê ou essa criança tem que ser estimulada. Aqui no século XVI, na Espanha, se iniciou a educação das pessoas com deficiência auditiva, O primeiro livro sobre surdos foi publicado em 1620. Nós vamos começar a adentrar nas deficiências, tá? Então, quem é considerado um deficiente auditivo? É aquele que, em virtude da perda auditiva, compreende aqui o meio de experiência, pelo uso aqui de quê? Dos sinais de Libra. Então, todo surdo sabe o segundo idioma, porque o primeiro idioma para surdo deveria de ser Libras, não língua portuguesa. Mas nem todo surdo domina Libras. Agora já é mais difícil, mas às vezes você encontra pessoas surdas mais velhas que não dominam a Libras. Aqui, a pessoa que possui uma perda menor na percepção, a perda auditiva profunda, vai ouvir com dificuldade. Aí, aqui nós temos 10% da população mundial, ela é surda, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós vamos ter, todas as deficiências têm essa classificação. Leve, moderada, severa e profunda. Quais são as causas de surdez?
Professora, desculpa interromper, a Thalita está tentando entrar na aula também, não está Meu Deus, eu não estou escutando, juro que não. Professora, Não tá... Oi, não está fazendo barulho? eu não ia só fazer contar um relato. Eu tenho uma prima que é surda e Fica à ela tem vontade. ela tem uma irmã que tem quase a mesma idade que ela, 2 anos de diferença. E a minha outra prima aprendeu a falar Libra com a irmãzinha, tipo, elas conversam entre elas e é impressionante, porque uma é surda e a outra não. A outra só aprendeu por convivência. Que bom, né? É ótimo isso. É muito bom quando a família se envolve. Né? Excelente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, nós vamos ter aqui as causas pré-natal, perinatal, pós-natal, aqui a deficiência auditiva, a comunicação entre os surdos, a língua brasileira de sinais, tá? A Libras teve uma origem na França. Então, ela é uma língua universal, mas ela tem as suas especificidades. Tá? Eu vou entrar numa aula mais específica, onde eu só vou trabalhar a questão do surdo. Né? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou para a aula 6. Será que eu postei a aula 6 lá? Acho que eu postei, né? Está lá no AVA. Postei sim, mas... hoje eu vou me aprofundar mais no cego, tá? Mas eu vou ter uma aula mais específica da surdez e também nós vamos trabalhar mais o cego, ok? Então, para a Organização Mundial da Saúde, a cegueira, o que é a cegueira? É a acuidade visual menor de 3/60 no melhor olho. Então, ele pode ser o cego total ou não, o cego parcial, ele vai ver vultos. O que nós temos hoje para trabalhar com o cego? A questão do braille. Então, geralmente, a criança que é cega, ela vai no ensino regular, e existem alguns centros aqui em Curitiba de atendimento. Nós temos aqui a Fênix, tá? A Escola Fênix, aqui perto da minha casa, onde as crianças recebem aqui estímulos. A professora faz um trabalho com eles, às vezes eu vejo ela caminhando com eles na rua, então é feito todo o treinamento aqui com essas crianças. Tá? Com essas crianças aí. Então, o sistema Braille ele foi criado por Louis Braille em 1825 na França e tornou-se conhecido universalmente como meio de leitura escrita das pessoas cegas. Aqui em Curitiba nós temos a Associação Paranaense dos Cegos, que fica ali na Visconde de Guarapuava. Quem tiver interesse, agora não, mas pode, no momento aí que for possível, ir lá visitar, é bem interessante, até para ver como que eles dão os treinamentos, como que eles trabalham, para o cego ter autonomia, para ele poder se virar dentro da casa dele, tá? Dentro da casa dele. E também nós temos lá na biblioteca pública, alguém já foi na biblioteca pública? Visitem a biblioteca pública e peçam, né, quando, acho que ainda não abriram, né, para visitação, me peçam para ir lá na área do Braille, é muito interessante, tá? Vale a pena ir lá e conhecer o trabalho da professora. Tem muitos livros em Braille, muitos livros.
O Braille, o problema do Braille é que ele faz um volume muito grande. Então, um livrinho pequeno, às vezes, ele dá um volume muito grande. Então, geralmente, as crianças, elas são alfabetizadas através do Braille, mas agora, já com a utilização de celular, né? O celular hoje, se você qualquer operadora já tem um sistema de acessibilidade, tanto para surdo quanto para cego. Tá? Então, o registro escrito, né, é não reglete. Então, tem a pulsão e também tem a máquina de escrever aqui, ó, né? Tem o reglete e a máquina de escrever. E o que acontece, né, por exemplo, com as crianças? O professor que vai trabalhar no ensino comum, ele não tem uma prática, né? Ele não tem uma prática, uma vivência com o cego. Por isso que esse estudante, ele precisa, às vezes, de um tutor, de um profissional de apoio, ele precisa ir no contraturno, né? Eu tenho uma colega que ela trabalha só com criança cega, ela faz um trabalho excelente, só com criança cega. Por exemplo, o adulto, ele já vai usar o computador. Então, no computador, existe o sistema que nós chamamos de JAWS, que ele é um ledor. Tem esse MDV, que ele é gratuito. Quem quiser pode baixar no seu computador e ele vai fazer a leitura. O 2Vox, tá? O 2Vox foi criado no Rio de Janeiro, o MDV foi criado por um cego. Aí nós vamos ter aqui o material ampliado, lupa, CD digital, computador com programa de ledor, com JAWS, 2Vox, MDV. Então, já tem muita coisa para o cego hoje que nós chamamos na tecnologia complexa. Nós temos que entender que existem dois tipos de tecnologia. A tecnologia complexa e a tecnologia simples. A simples é o papel, a caneta, o quadro, tá? A tecnologia complexa é o computador, o celular, é aquilo que vai na tomada, né? Bom, nós temos que pensar aqui no guia vidente. Quem é o vidente? É quem enxerga. Tem que cuidar, pessoal. Como que eu guio um cego? Primeiro, eu vou perguntar se ele quer ajuda. Eu vou dar o meu braço para ele, o braço que ele pedir, e ele vai segurar no braço. Eu sempre vou caminhar um passo à frente dele. Ele pode continuar com a bengala ou não. Tá? Mesmo que ele tenha um guia vidente, às vezes ele se sente mais seguro usando a bengala. Por que eu vou caminhar um passo à frente? Por que eu vou caminhar um passo à frente com ele? Por que eu vou caminhar um passo à frente? Se tiver um buraco, se tiver um poste, tá? Então, eu vou tomar esse cuidado. O ledor escriba. Quem é o ledor escriba? É aquele que lê para cego. Lá na biblioteca pública, se você quiser se inscrever para ler para cego, você pode. O ledor escriba, você vai ler como para cego? No ritmo dele. Se ele quer que se leia mais baixo, mais alto, mais rápido. Sempre lembrando que você tem que falar, se tem um sinalzinho, se tem uma vírgula. Hoje eu estou dando uma visão geral das deficiências. Depois eu vou adentrar especificamente, eu vou me aprofundar mais no surdo e no cego. Pessoal, deficiência física.
De repente, nós podemos pensar assim, é mais fácil, né? Porque ele só, olha só, né? Às vezes eu mesma já falei isso. Ele só tem uma deficiência física, né? Ele só tem uma deficiência física. Mas, pessoal, não é só, né? De repente, claro, ele não é cego, não é surdo, mas ele tem uma deficiência física. Então, ele tem uma disfunção ou uma interrupção do movimento, né, de membros superiores, inferiores, enfim. Ele precisa, às vezes, de quê? De um atendimento educacional especializado, utilizando o quê? Tecnologia assistiva, uma cadeira, uma mesa, um computador, né? Algum sensor. Então, a instituição ela tem que tomar cuidado nesse sentido. Por exemplo, se ele utiliza cadeira de roda, a questão, né, como que ele vai se mobilizar, tá? E eu tenho que pensar o quê? Em ambientes de acessibilidade, desde calçada, escada, ambientes que facilitem o caminhar dele. E nós temos aqui em Curitiba, no Alto da 15, a Associação Paranaense dos Deficientes. Hoje, lamentavelmente, nós temos muitas pessoas com deficiência física devido à mutilação. Devido à mutilação, acidentes, né? Hoje mesmo, né, eu tive que atender um estudante aí da nossa instituição que se acidentou. Tá bem difícil para ele. Acessibilidade, ambientes, o espaço, a deficiência física, tá? E a tecnologia assistiva deve ser entendida aqui como um auxílio, que vai promover a ampliação de uma habilidade funcional deficitária, a função que se encontra impedida por circunstâncias aqui da deficiência. Uma outra questão é a deficiência intelectual. Ela vai dizer respeito a quê? As pessoas que têm o quê? O intelecto abaixo da média. Então, ela vai ter aqui a questão relacionada, pode ser à comunicação, ao autocuidado, às relações sociais, ao desempenho da família, à independência, à segurança. E aqui nós temos o coeficiente intelectual. Como que é feito esse laudo? Geralmente é um psicólogo que aplica alguns testes, um deles é o VISCA, juntamente com o apoio de um neurologista e de uma equipe interdisciplinar. Tá? Por exemplo, pedagogo, psicopedagogo, não pode dar laudo de deficiente intelectual. Então, nós temos aqui um coeficiente intelectual menor de 20, é profundo, entre 20 e 35, agudo grave, tá? 36 e 51, moderado, 52 e 67, leve. Então, isso tudo é avaliado através, quem traz essa classificação? A Organização Mundial da Saúde. O que eu fiz aqui, peraí. Ok? Nós temos que tomar o máximo de cuidado a nós classificarmos uma deficiência, como nós já discutimos aqui várias vezes. Você vai olhar o estudante, olhar o laudo, e já olhar para ele como uma pessoa incapaz. Então, eu tenho que olhar o estudante com deficiência, aqui a romper barreiras físicas, psicológicas aqui e outras. E aqui eu deixei o filme, o rádio aqui para vocês lerem.
Pessoal, até... Ah, tá bom, Camila, não tem problema. Até aqui alguma dúvida? Então, nessa aula, né, o meu objetivo era, ainda vou falar sobre flexibilização, era dar uma visão geral do deficiente físico, do deficiente intelectual, do cego e do surdo. Daí, nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar nas deficiências. E ainda nós vamos discutir a questão do autismo mais profundamente, tá? A questão do autismo, também a questão de algumas síndromes, de alguns transtornos, e também das altas habilidades e superdotação. Porque a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela também sofre, porque ela não se encaixa no modelo de escola dentro do quadradinho. E às vezes ela tem altas habilidades e superdotação, mas não é na área acadêmica, né? Ela tem uma alta habilidade, uma superdotação ligado a música, a tecnologia, mas não especificamente ao mundo acadêmico. Às vezes o mundo acadêmico, para ela, é desinteressante, porque o cérebro dela está voltado aqui para outras questões, Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? O que vocês entenderam do que eu explanei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu pedi para vocês lerem lá o artigo, eu já tinha pedido na outra aula, do professor Pacheco sobre flexibilização, né? Sobre flexibilização. Quem é que leu? O que vocês entenderam do artigo? Tá? Que eu coloquei aqui, ó, né? Porque não tem como fazer a leitura dele, eles não reconhecem aqui. Então, aqui, né? Nesse artigo está sendo discutido o quê? A questão, tá? Do contexto, do cotidiano da escola, aonde o professor ele vai buscar o quê? A questão da flexibilização curricular. Então, o que é essa flexibilização curricular? Dentro do laudo, né, dentro das dificuldades desse estudante, o professor vai criar o quê? Estratégias diferenciadas. Então, ele tem mais interesse por jogos. Então, eu vou trabalhar com jogos. Ele tem mais interesse por desenho. Eu vou trabalhar com desenho. Então, eu vou trabalhar estratégias diferentes. Puxa, eu já trabalhei essa estratégia, não deu certo, eu vou tentando outras, né? O que são essas estratégias diferentes? São metodologias de ensino diferentes que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais com história, eu vou trabalhar mais com música, eu vou trabalhar mais com teatro, com dança, mais com leitura, mais com escrita, tá? Então, tudo aqui vai depender do quê? Do interesse desse estudante, tá? Do interesse desse estudante. Então, eu tenho que pensar. Pessoal, quem não leu esse texto, por favor, vamos ler os artigos. Eu já pedi várias vezes para vocês lerem os artigos
e eu não estou tendo resposta. Então, nós temos essas práticas curriculares dentro da realidade, das políticas econômicas, da cultura dessa criança, trabalhando o que aqui? Os conteúdos, tá? Esse artigo, ele é escrito em português. A professora saiu, é isso mesmo? Tá gravando. Ué, eu só perguntei se ela saiu. Acho que ela saiu sem querer, Andressa. A internet dela não tá muito boa. Às vezes caiu a internet dela. Alguém quer mandar mensagem para ela ou quer que eu mande? Manda, Se quiser, pode mandar. à vontade. Vou mandar aqui, gente. Pronto. Já voltei. Não sei o que eu... O meu computador, eu acho que ele está com vírus, gente. Só pode. Que olha... Manda formatar, professora. Ah, mas eu não posso ficar sem, né? Ele fica uma semana lá, o rapaz. Daí eu tenho um outro aqui, que hoje eu fui ligar ele. Eu tinha eu tinha 3, daí um eu doei para um estudante que precisava. Não, ele vai, né? Em julho, nas férias, ele tem que aguentar até julho. Gente, ele fica 24 horas ligado, acho que ele já está pirado, coitado. Ele já pilhou. Tá rindo, Bianca? Ah, é. Só? Tá sapato. Tá aí tá aprontando, né, Bianca? Então, que relações sociais... Não está aprontando, Bianca? Eu não, Tá com... tô quietinho. Então, eu tenho que pensar aqui, né? Nas experiências curriculares. Eu tenho que pensar aqui na questão também da democracia que existe. Eu tenho que também... esse estudante, ele precisa ser ouvido. Muitas vezes eu vejo assim, ó, a escola impondo para ele alguma técnica, alguma metodologia. Por exemplo, eu tenho uma aluna cega que eu acompanho ela é nossa aluna aqui da Uniandrade, do curso de letras. Então, por exemplo, as provas. Ela me liga, eu leio as provas para ela grava, aí ela passa para o Braille, aí ela vai pesquisar e vai fazer a prova. Então, por quê? Porque ela tem dificuldade em lidar com o computador. Ela foi só alfabetizada no Braille. Então, tudo isso nós temos que respeitar. Nós temos um estudante surdo que ele não quer intérprete. De repente, nós temos uma outra estudante que precisa de intérprete. Nós temos uma estudante autista que ela não quer... olha ali, ó, tem visita na sala? Ah, mãezinha! E... O que é esse exibimento aí na minha aula, Vitória? Tá em casa? A Vitória tá na onde? Deixa eu ver. Tá em casa? Tô na casa dele. Quem é ele? É o Christian. Vitória, sexta-feira é dia de ficar em casa Primeira. estudando. Eu estudo toda sexta-feira aqui, professora. E só agora que tá me... mas e a tua mãe Não, é sabe? porque Teu pai também sabe? Os dois estudam. Ele estuda na cantinha e eu estudo aqui na cama. Só que hoje ele não tem aula, daí ele tá jogando. Era bom ele ler um livro, fala para ele. Cadê o livro? Eu não aguento esse povo. Tem que ler livro? Então... Ele Então, comporta aí, Vitória, que é aula ao vivo aqui. Então, dona Vitória. Então, o que acontece aqui, ó?
né? Nós temos que pensar, né? Nós também temos que ouvir a pessoa, o deficiente. Muitas vezes a escola, ela impõe uma flexibilização curricular, ela impõe uma regra, ela impõe uma estratégia para esse estudante, mas ela não escuta ele, ele também tem direito, o deficiente, ele tem direito a quê? A empoderamento, ele tem direito a quê? O que é esse empoderamento? É direito a escolhas, Então, eu tenho que pensar nessa flexibilização curricular, no objetivo da aula, no conteúdo, nas estratégias, como que nós vamos fazer o processo de avaliação, tá? Como que nós vamos fazer aqui o processo de avaliação. Então, o que nós temos que pensar? Um estudante foi matriculado, né? Se ele tem alguma deficiência, se ele tem algum transtorno, verificar o que vai ser trabalhado, o que vai ser desenvolvido em relação aos conteúdos, às aulas, para que realmente ele possa ter aqui um acompanhamento e que ele obtenha o quê? Sucesso na sua aprendizagem. Então, nosso compromisso como professor, principalmente com a questão daquele estudante que não acompanha o processo de aprendizagem, é maior, porque aquela criança, aquele estudante que aprende, aquele estudante que aprende, aquele não precisa do professor, ele se vira, ele tem autonomia. Quem é que precisa de nós? Aquele estudante que tem dificuldade no processo de aprendizagem. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O que eu gostaria que vocês respondessem agora, né? Ou no chat, ou falando. O que você aprendeu nessa aula? O que você aprendeu na aula? Tá? O que você aprendeu na aula hoje? Vamos lá, todo mundo vai se manifestar. Ou escrevendo, ou falando. Quem gostaria? Professora, eu achei bem interessante sobre o negócio das pessoas cegas, né? Que você falou, os instrumentos que eles usam. Eu não sabia que tinha a punção, o outro, acho que é regrete, né? É regrete? Não lembro. Eu não sabia. Eu achei que era, mas eu achei que era só a máquina de escrever. Eu achei bem interessante saber disso. Uhum. Quem mais? Vamos lá. Ou fala ou escreve. Eu vou chamar um por um aí. Pode falar, Camila. Professora, eu não peguei aula no comecinho, eu vou assistir depois, mas eu não sabia que existia leitor para cego. Achei bem legal, até me interessei. Não sabia disso. E também a respeito do criador, do Braille, eu não fazia ideia também quem era, como é que surgiu. Mas eu vou pegar o começo da aula depois, tá? Para mim me inteirar melhor e ler o artigo lá também, que eu não consegui ver ainda. Tá bom. Quem mais? Vamos lá. Todo mundo. Thaís, Cris, Vitória, Nicolas. Ô, professora, você disse que nenhum pedagogo ou psicopedagogo pode dar o diagnóstico de um aluno que tem problema, certo? Quem que dá esse diagnóstico? Não, deficiente intelectual. Certo, mas quem que dá esse diagnóstico? Então, quem vai dar o diagnóstico de deficiente intelectual é o psicólogo, juntamente com o neurologista, tá? Por exemplo... Ele é encaminhado, alguma coisa assim? Geralmente ele é, né? Quando a escola percebe ou a família percebe, porque o que acontece? O deficiente
o deficiente intelectual, ele é mais difícil, às vezes, de você detectar, né? Eu falo que que às vezes a escola e a família, eles só vão perceber lá no primeiro ano, no segundo ano, que ele não consegue se alfabetizar. Lógico que hoje, as professoras que trabalham com educação infantil, em CMEIs, né, e tudo mais, elas estão mais atentas. Mas como o Ministério da Educação, já faz um tempo, ele determinou que a criança, ela tem até o terceiro ano para ela se alfabetizar, né? Então, às vezes, fica aquela coisa de empurra-empurra. Aí chega lá no terceiro ano, ela não se alfabetizou, daí eles encaminham para a avaliação que nós chamamos de avaliação psicoeducacional. Eu já recebi, por exemplo, uma mãe me ligar meia-noite, tá? Uma mãe me ligar meia-noite, que uma psicopedagoga tinha dado o diagnóstico que o filho dela tinha deficiência intelectual. Ela não pode. É a mesma coisa, por exemplo, quem vai dar o diagnóstico de surdo? Eu? Não, é um otorrino. Quem vai dar o diagnóstico de cego? É o oftalmo. Quem vai dar um diagnóstico de deficiente físico? Um médico. Quem vai dar um diagnóstico de autismo? O neurologista, juntamente com o psicólogo. E é isso que eu falo. Eu vejo, às vezes, professores dando diagnóstico, pedagogos dando diagnóstico. Então, é complicado. Fale, Camila. Professora, e a partir de que idade que a gente consegue identificar que uma criança, por exemplo, ela tem uma deficiência intelectual? A gente, como professor, está na sala de aula, não que a gente vai dizer que ele tem, mas assim que a gente começa a perceber que idade que é possível perceber já? Assim, é complicado porque o teste do VISC, que é um teste determinante, que ele vai determinar tanto para mais quanto para menos, então mesmo o estudante que tem altas habilidades e superdotação, ele também vai ser aplicado o teste VISC. Então, o teste VISC, geralmente, é a partir dos 6 anos que você consegue aplicar. Mas vai depender muito do atraso que essa criança demonstrar. Então, existe o que nós chamamos de sinais de alerta. Vocês podem procurar na internet. Se chama sinais de alerta. Geralmente, os CMEIs têm lá para cada faixa etária. Então, o que essa criança tem que estar desenvolvendo? Na fala, nos movimentos, no desenvolvimento psicomotor fino, no movimento psicomotor amplo, O que a questão da fala, a questão da percepção. Então, geralmente, até 6 anos, se levanta hipótese diagnóstica, mas não se bate o martelo. Não se bate o martelo. É o que eu sempre falo, que o deficiente intelectual, ele é o que mais sofre, porque, às vezes, ele só vai ser descoberto que ele tem uma deficiência intelectual lá na fase da alfabetização. Tá? Na fase da alfabetização. Então complica. Então, complica aqui. Ok? Daí fica bem difícil. Pessoal, Andressa, eu respondi a tua pergunta? Respondi sim, professora, muito obrigada. Camila, eu respondi a sua pergunta?
Respondeu sim, professora, obrigada. Uhum. Pessoal, deixa eu ver aqui, ó, o Nicolas falou que ele achou a aula interessante, né, que nós falamos sobre as deficiências e tal. E da Bianca, né, Bianca? Quem mais quer comentar? Cadê a Michele, a Cris? Doutora, fica uma dúvida. O psiquiatra, ele também pode identificar, né? Ele pode diagnosticar, não pode? Deficiente intelectual, não. Tá. O psiquiatra, ele vai trabalhar com doenças mentais, que é diferente. Ah, sim, porque assim, meu irmão, ele foi diagnosticado com 13 anos, mais ou menos, com autismo leve. E aí a gente teve que passar ele como psiquiatra e o neurologista. Para Daí poder sim. Daí sim. Mas quem vai bater o martelo que ele tem o autismo é o neurologista. Ah, sim, aí eu até passo remédio para ele, para. Mas aí, como o autismo ele é um transtorno, e dependendo do nível, ele precisa do apoio do psiquiatra para determinados remédios que o neurologista não tem como indicar. Então, o psiquiatra ele vai trabalhar com as doenças mentais, neurose, psicose, esquizofrenia, crise de ansiedade, depressão, e por aí afora. Automutilação. Então, por exemplo, às vezes tem autistas que eles têm um nível de ansiedade mais alta, o nível de inquietação mais alta, então precisa da medicação do neurologista. Tem criança com síndrome de Down que vai em psiquiatra. Então, tudo depende. Tem pessoas com altas habilidades e superdotação que precisam do apoio do psiquiatra. Então, tem toda uma questão aí, né? Pessoal, mais alguma coisa, alguma pergunta sobre a aula? O que vocês acharam da aula? Professora, eu achei legal ali a parte da flexibilização curricular, né? A questão da gente trabalhar com o aluno aquilo que mais chama a atenção dele. Eu até me lembrei do filme que a gente falou sobre no trabalho, que é. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, mas a gente falou do filme, o meu grupo, né? Que ele tinha dificuldade de aprendizagem. E aí o que mais chamava atenção, ele gostava muito de desenhar, né? Esqueci o nome agora do filme. Ele gostava muito de desenhar e o professor usou isso para trazer ele para perto, para ajudar ele, né? E aí ele aprendeu as outras coisas que ele tinha que fazer, né? Mas eu achei bem interessante isso, que às vezes a gente tem uma dificuldade numa determinada situação, uma determinada matéria, mas não quer dizer, né, que a pessoa não vai ter condições de aprender. Tudo é uma forma da gente trabalhar com ela. Exatamente. Então, você vai, quando o estudante ele tem já, né, uma dificuldade, tudo já desmotiva ele. Então, você vai trabalhar por onde? Pela porta de entrada. O que ele traz? Ele gosta mais de jogos, ele gosta mais de desenho. Lógico, depois você vai trabalhando outras estratégias, Você vai trabalhando outras estratégias, mas primeiro você vai trabalhar com aquela que ele tem mais motivação. Ok? Pessoal, mais alguma questão da aula? Mais alguma coisa? A Ana também falou aqui dos leitores, né? Então, para você ser um ledor escriba, a biblioteca pública, às vezes, eles dão curso, tá? Eles dão curso, tudo bem certinho. Pessoal, mais alguma coisa? Estamos quites? Acho que a Andressa tem uma coisa para falar, professora, no final da aula. Sério, Andressa? Então Não fale, só meu eu, bem. professora, a Camila, mas a Camila falou que ia falar também, a Bianca falou que ia falar também. Ai, meu Deus, bronca em assunto cima muito de mim? sério, professora. Mas é só no final da aula, professora. Mas é só no final da aula, quando acabar. Não, mas eu estou encerrando a aula. Hoje eu vou dar 1 hora de aula.
Aí, Andressa, pode falar aí, ó. Parar de Você gravar. começa aí, ó. A gente fala então, professora. Não, deixa a professora parar de gravar e a gente fala. É isso mesmo. Ah, vocês querem que eu pare de gravar? Sim. Ah, tá, entendi. Então eu vou interromper. O que será que o que eu fiz, né, gente? Mas aí todo mundo tem que abrir a câmera agora, né, gente? A galera tem que abrir a Pra gente câmera. falar hein? o que a gente tem